E quando parecia que tudo estava dando certo, é aí que tudo desandou. Olá, amigos! Uma Casa na Pradaria acaba de chegar na Netflix e, é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. E um ponto relevante é que a série é inspirada nos livros homônimos. E nós já temos uma adaptação, né, uma série que ficou conhecida no Brasil como Os Pioneiros, mas aqui eles não retratam a série como um remake, até porque eles decidiram se basear mais nos livros, ser mais fiéis aí aos livros, e então tem aí algumas diferenças. Aqui eles exploram bastante essa questão da colonização, vemos até uma certa crítica em relação a isso, né? Eles exploram a relação dos colonos com os índios, a gente vê essa relação surgindo ali primeiro com a Laura, mas depois ela progride, né? Tem o Mitchell, que também se aproxima bastante das pessoas, do Charles, então a gente vê toda essa relação aí dos indígenas com os colonos, toda a polêmica em relação às terras. Também temos uma narração da Laura, então isso traz um olhar mais emocional para a série. E adentrando mais profundamente na série, eu acho que dá para dizer que já na primeira temporada a gente se apega bastante à família Ingalls, né? Eles passam por bastante coisa, decidem se mudar para o oeste e desde o princípio eles enfrentam muitas coisas. Logo ali no início, quando o Jack cai na água, eu já fiquei, não é possível, eu já tinha esperança que ele fosse aparecer, mas sempre que aparece um doguinho em risco, eu confesso que o meu coração acelera um pouquinho e ainda bem que deu tudo certo e que ele apareceu. E como a série tem essa narrativa da Laura, a gente vê muita visão, a perspectiva dela sobre as coisas. E, inclusive, isso me lembrou um pouco a série da Anne, porque a Anne também era uma garota ali diferente das demais, muito criativa, muito curiosa, que estava vivendo em uma cidade nova, conhecendo novas coisas, fazendo amizades, e isso me remeteu a Laura, porque ela também é essa garota curiosa, carismática, então me lembrou um pouquinho. Além disso, a série, por se tratar de faroeste, ter essa questão aí dos colonos, dos indígenas, lembra outras obras, como por exemplo Abandonados, da própria Netflix, e várias outras obras que também exploram esse tipo de relação e colonização. Todos da família Ingalls têm personalidades muito únicas e todos também são muito carismáticos. Eu acho que a gente consegue se apegar rapidamente a eles. Como eu disse, a Laura em si é um destaque. Ela é uma garota criativa, curiosa, ela logo se abre ali para as pessoas. É claro que ela tem ali alguns problemas de relacionamento com a irmã, algo completamente normal pela diferença de idade, elas estarem vivendo fases diferentes. Então, temos a Mary, que está vivendo outra fase, né? Ela já está ali partindo para a adolescência, querendo fazer amizades, conhecer garotos. Ela tem um lado mais feminino, enquanto a Laura está preocupada em explorar, em pescar, em caçar, né? Ela quer fazer outro tipo de amizade completamente diferente da irmã, e isso gera uma certa divergência entre elas, mas ao mesmo tempo tem um diálogo bacana, principalmente no episódio do Natal, onde a Mary fala sobre isso. Ela não odeia a irmã, ela tem ali uma raivinha em alguns momentos, aquela coisa de briga de irmãos, né? Mas ao mesmo tempo ela ama a irmã dela e eles conseguem promover um Natal bem especial. Cada episódio eles acabam tratando de temáticas diferentes e isso colabora bastante para a gente entender os desafios deles. Eles chegam em um local novo, passam por problemas financeiros, no início não tem absolutamente nada, então eles arriscam muito. Dá para entender também o lado da Caroline, imagina ela grávida, se mudando com duas filhas pequenas, sem um apoio familiar, arriscando tudo pelos sonhos do marido. Aí ela chega em um local onde não conhece ninguém, corre risco, tem a questão dos lobos, então dá para entender também as dúvidas que ela passa por muito tempo, mas isso é resolvido ali no final da primeira temporada, quando ela decide que realmente quer estar ali, ela gosta do que eles se tornaram, eles evoluíram como pessoas, eles se fortaleceram como família e perceberam que eles se bastam ali de uma certa forma, que ela não precisa daquela dependência das irmãs, da aprovação da família que ela pensava que precisava, então ela decide que eles devem seguir e não retornar de onde eles vieram, mas seguir dali para um novo caminho. Temos também o Charles, que é um grande sonhador, ele também arrisca muito, afinal de contas todos ali dependiam dele, e ele decide arriscar tudo para se mudar, confiando nessa promessa de terra, e chegando ali tem aquele tanto de surpresa, afinal de contas eles sabiam que estavam doando terras, mas não sabia dessa disputa ali com os indígenas, não sabia de todos aqueles conflitos, e quando parecia que tudo estava resolvido, não foi, né, gente? Talvez algumas pessoas não tenham entendido muito bem o que aconteceu, mas o que acontece ali
é que eles foram meio enganados. O Eli ali da ferroviária tinha interesse naquelas terras, então ele faz aqueles panfletos espalhando para as pessoas sobre as terras para poder atrair os colonos, porque isso fortaleceria ele, que o governo conseguisse comprar a terra dos indígenas Osage. E é exatamente isso que acontece, né? Parte deles não queriam ali vender aquelas terras, não queriam sair dali, não queriam fazer um negócio, mas acaba que eles cedem isso, algo que machuca muito alguns deles. Só que no final das contas os colonos também acabam prejudicados, porque depois que o acordo é feito, o governo quer que esses colonos paguem rapidamente por essas terras, eles não têm condições financeiras para isso e todos se desesperam. E para piorar mais a situação, tem aquele incêndio que acaba ali com a esperança de muitos de poder continuar ali naquelas terras. E é exatamente isso que acontece com o Charles e com a sua família. Ele percebe que não tem a menor condição, tudo ali é queimado, as plantações são queimadas, eles não têm condições financeiras de pagar pela terra e nem mesmo de se sustentar naquele local, e por isso no final eles percebem que precisam mudar. E eles não são os únicos, com certeza muitos colonos terão que partir, e inclusive o próprio Mitchell, que vivia ali, também vai ter que deixar sua terra. Então teve um impacto muito grande. Essa primeira temporada levanta uma crítica sobre essa questão da colonização. A gente vê a relação deles ali com aqueles povos indígenas, principalmente através do Mitchell. A amizade da Laura com a Good Eagle é muito importante, né? A Laura sempre abriu essas portas e as duas criam uma amizade muito bonita. Então a gente consegue ver os dois lados, o lado ali daqueles povos que consideram aquela terra deles, toda a ancestralidade, não quererem deixar aquele local, mas também o lado dos colonos que estão chegando ali com uma promessa de vida, estão tentando construir algo, não tem para onde ir. Então a gente consegue ver muito bem isso, e por trás de tudo a ferrovia, o governo, que tem interesses muito maiores, e todos eles acabam prejudicados no final das contas. E além da relação com os indígenas e deles explorarem a família Ingalls no geral, tem outros personagens carismáticos, algo que acrescenta muito para a série. Temos o Dr. Ten e a sua relação com a Emily, que também é interessante, vemos toda a questão dele se apaixonando, ele conta do passado, que era casado, tem que resolver essa pendência, então a gente também acaba se apegando a esses personagens. Também temos personagens aí que são problemáticos, o próprio Eli é um desses personagens, mas também temos a Gemma, que é completamente preconceituosa, tá sempre ali enfiando o bedelho aonde ela não deve. Temos a figura do Edward, que é muito importante ali para a família. De princípio ele parece um cara carrancudo, ele tem uma série de mágoas porque ele perdeu a família dele, começa com uma briguinha com o Charles, mas depois ele se aproxima da família e se torna parte da família. Por fim, ele acaba saindo daquele local, né, por conta da bebida, se afasta por um período, mas depois ele retorna, e eu acho que dá para dizer que ele se tornou aí um membro dessa família, e é ele que abre uma nova oportunidade ali no final, falando ali das terras da prima da esposa dele, e eles decidem para aquele local para tentar recomeçar. Então na segunda temporada nós vamos ver eles recomeçando novamente, assim como aconteceu na primeira temporada. Então, de uma maneira geral, eu gostei de todos os personagens, gente. Eu adorei o Dr. Ten, ele é super simpático, a Emily é uma fofa e eu fiquei torcendo pela relação dos dois. Temos o Caleb, que é um garoto sensacional, e também curti a relação dele ali com a Mary, e são personagens que vão ficar pelo caminho, já que eles estão se mudando. O próprio Caleb, né, tem as questões com a mãe, que talvez vai se mudar também para poder estar perto dela, então foi uma despedida, né. A família do Mitchell também é um charme à parte, foi uma outra despedida, já que eles também vão se mudar, e eles tinham criado ali aquela relação de amizade, principalmente a Laura com a Godinho, e agora elas vão ter que seguir caminhos diferentes. Então foram muitos personagens carismáticos, mas que agora vão seguir caminhos diferentes. Para quem não leu os livros e não assistiu a versão anterior, a gente não sabe ainda quais personagens vão retornar, mas já sabemos aí que o Edwards vai seguir viagem com eles, então é um personagem que a gente vai continuar vendo. E eu não sei se eu tô doida, mas inclusive o Edwards me lembrou um pouquinho o Rip de Yellowstone, que é um personagem que eu adoro. E se você ama esse tipo de série, já se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago a cobertura completa para vocês, e deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês gostaram dessa primeira temporada? Também conseguiram se apegar a essa família? Eu acho que eu posso dizer que eu consegui me apegar à família, e não só a família, mas as pessoas da cidade, não todas, né, gente? Porque temos a Gemma aí, mas praticamente todas as pessoas daquela cidade, e isso foi algo sensacional, porque a gente consegue sentir exatamente o que os Eagles sentiram, ao se aproximar daquelas pessoas, criarem um laço, mas agora ter que se despedir de tudo aquilo, e é claro que eu já estou ansiosa aí por uma segunda temporada. Então é isso, galera, tchauzinho!